tema de hoje é preciso ver além das circunstâncias. Pastor, mas isso é possível? Lógico que é possível. É possível e é preciso, inclusive. Nós estamos precisando de crentes nesse século 21, crentes visionários, crentes que conseguem enxergar além dessas circunstâncias. Porque nesse mundo físico, tudo que está acontecendo, a gente está vendo. A gente enxerga as coisas que estão acontecendo. Aliás, tem muita gente que, mesmo tendo essa visão física, não consegue enxergar, por exemplo, nas entrelinhas, tudo o que está acontecendo agora. O que está acontecendo no país, humanamente falando, no mundo, são coisas terríveis. Mas ainda assim existem muitas mentiras que estão sendo contadas por governantes, por médicos, muita mentira. Você vê que estão fazendo um grande alarde no Brasil, é óbvio, entenda o que eu vou te falar. Ninguém quer que o outro morra. Estão morrendo muita gente que dizem ser desse Covid. Isso está acontecendo? Sim. Segundo estatísticas, 400 mil pessoas, ou mais de 400 mil pessoas, morreram em um ano e um mês de Covid. E eu falei aqui de manhã, não sei se você sabia, falo para você da noite, procure pesquisar sobre isso, tem um site específico na internet, aliás tem tantos, mas um deles específico que fala sobre câncer. E pasmem vocês, morrem no Brasil por ano 380 mil pessoas de câncer, todos os anos. Mas isso ninguém faz alarde, não se manda dinheiro para isso. Manda-se dinheiro, como foi mandado pelo governo federal para os governos estaduais gastarem a reveria, e agora estão correndo atrás do prejuízo, que agora vão ter que dar conta. E as pessoas que estão assistindo tudo isso, elas estão pasmas, elas estão assim enxergando essa crise, parece que não tem fim, parece que não vai acabar, parece que não vai mudar. Tem pessoas que olham para os políticos e pensam assim: poxa vida, esses políticos nunca muda porque as pessoas não se preocupam em assistir aquelas propagandas políticas e conhecer a plataforma de cada um. É por isso que a gente está vivendo isso. Existem senadores que estão lá no Senado Federal, que estão lá há anos, há 20, 25 anos, 2, 3, 4 mandatos, que são considerados caciques. E essas pessoas na sua terra natal, as pessoas simples acabam votando, acreditando nele, não têm uma visão diferente daquilo, elas enxergam aquilo. Você já ouviu falar de pessoas que moram no Nordeste? E no Nordeste havia uma máxima antigamente que dizia assim: ó vida, ó dor, nós temos que sofrer mesmo, nós temos que viver essa seca, nós temos que viver essa desgraça, nós temos que viver assim, é o que Deus quer. Não, Deus não quer isso para a gente. O que nós precisamos é ter uma visão diferente acerca de tudo que está acontecendo, inclusive uma visão espiritual, algo que vá além do que está acontecendo hoje. Aí alguns perguntam: pastor, mas é possível? Lógico que é possível. Deus quer nos capacitar. Aliás, Deus já nos capacitou. Eu não sei se você sabia, mas no dia que eu e você fomos batizados nas águas, aqueles que são batizados nas águas, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que vivem essa nova vida, quando você foi batizado, naquela fração de segundos, Jesus falou sobre isso. Você é batizado, você nasce da água e do Espírito, você recebe uma vida espiritual, uma nova vida. E nessa nova vida espiritual, você e eu, é para a gente ter essa visão espiritual, esse ouvido espiritual, essa mente espiritual, que, como Paulo escreve, a chamada mente de Cristo. Era para a gente viver assim. Mas a gente nasceu de novo e vive uma vida mirrada, uma vida fraca. As pessoas não leem Bíblia, as pessoas não oram, não se aproximam de Deus, e quanto mais distante eu estiver de Deus, pior para mim. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte das bênçãos. Deus, Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele pode nos ajudar. Aliás, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou, irmão. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
Deus já nos abençoou. E por que as coisas não acontecem? Bom, se você ouvir a ministração do pastor Walter, e tudo que ele falou aqui eu já tenho falado nesses anos todos, você vai ver que as bênçãos existem, que Deus quer o melhor para nós. E nós é que muitas vezes não temos essa visão espiritual para enxergar além das circunstâncias. O ser humano de hoje, ele tem essa visão física, e ainda assim essa visão física, ela é bem distorcida. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Ora, para que elas não vejam a glória de Deus, para que elas não vejam o que Jesus fez na cruz do Calvário. As pessoas que têm essa visão assim cega, distorcida, quando você fala de Jesus para ela acha que é mais uma religião. E se você puxar na história, se você buscar na história, quando o livro de Gênesis relata a criação do ser humano, meu irmão, minha irmã, Adão e Eva podiam ver Deus. Eles viam Deus todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus aparecia. E aí, Adão, beleza? Tudo bem? Ô Deus, tudo bem. E aí, como é que foi seu dia hoje? Poxa, hoje a gente brincou disso, brincou daquilo, fez aquilo outro, comemos um fruto daquela árvore, que delícia aquele fruto, poxa, legal. Ô Adão, fazer o seguinte, eu vou trazer todos os animais que eu criei, e eu queria que você desse nome para eles. Opa Deus, beleza, esse aqui, esse é o nome, eu vou dar esse nome para esse animal, vou dar esse nome para esse. Se você ler no livro de Gênesis, você vai ver esse relato. Até o dia que eles pecaram. Porque Deus tinha dado uma ordem, Deus falou para eles o seguinte: olha, vocês podem comer de qualquer fruto que tem aqui nesse lugar, inclusive o fruto da árvore da vida estava lá no jardim do Éden. E Deus disse: vocês podem comer o que vocês quiserem, menos o conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aí o diabo, numa forma de serpente, ele engana a Eva dizendo o seguinte: Deus disse isso porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser que nem ele, vocês vão ter essa mesma capacidade que ele tem. Opa, pera um pouquinho, o texto de Gênesis diz que o fruto era agradável, era bonito de se ver, e ela acabou comendo e deu para o seu marido. Quando ele comeu, os olhos dele se abriram e os espirituais fecharam. Eles comeram, pecaram, e a partir daquele momento, quando Deus se aproxima e diz: Adão, cadê você? Ele fala: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Mas quem te falou que você estava nu? Bom, foi a minha mulher. E a mulher falou: foi a serpente. Aí Deus tira eles do paraíso, coloca eles na terra, e a partir dali Adão já não tinha mais aquela visão espiritual. Adão e Eva começaram a ter essa visão física, essa visão que nós temos hoje, que a maioria de nós temos, né? Que a gente enxerga em 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Por exemplo, se você pegar um peru, dizem isso os estudiosos, se você pegar um peru e fizer um círculo e colocar ele dentro, ele nunca vai sair dali, porque na visão dele, 2 dimensões, ele não tem essa capacidade de ver a altura, então ele acha que depois daquele círculo é um abismo, e ele não sai dali. Ou seja, Deus deu uma visão para a gente enxergar as coisas lindas que Ele criou nesta terra, mas Deus também nos deu, através de Jesus Cristo, uma visão espiritual para a gente enxergar além das circunstâncias. Mas infelizmente, entra ano, sai ano, entra século, sai século, nasce gente, morre gente. Mas os crentes, as pessoas que estão na igreja, elas não conseguem ser visionárias. Elas não conseguem enxergar além das circunstâncias. E é por isso que eu quero estudar sobre este assunto com vocês hoje, porque minha oração tem sido: Deus, abre a mente do teu povo, para que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para nós nesta terra, para que eles não enxerguem os problemas, para que eles enxerguem a solução para os problemas. Porque apontar problema todo mundo aponta. Que você seja aquela pessoa na sua empresa que, em vez de apontar o problema, você seja a solução para aquele problema. Que Deus te honre lá na onde você trabalhe, que lá na tua família, onde todo mundo reclama da situação, você fala: pera um pouquinho, apesar de toda a situação, tem um Deus vivo e poderoso que está comigo todo o tempo, e Ele mudou a história da minha vida e pode mudar a história da sua vida. Depende da gente. Eu
eu me lembrei preparando essa mensagem. Essa questão de visão, ela tem muitos flancos que a gente pode explorar. E um destes flancos, eu me lembrei do meu pai quando vivo. Meu pai contava uma história que um homem rico, ele no passado, na época do telegrama, ele mandou um dos seus filhos estudar nos Estados Unidos. E ele pagava todo mês as despesas do filho. Pouco se falava. E depois de uns 2, quase 3 anos, ele estava com um amigo em sua casa, comendo, bebendo, conversando, até que chega o seu criado e traz para ele um telegrama. Ele abre e está escrito lá no telegrama: papai, me mande dinheiro. Ele olhou aquilo, ele ficou revoltado, ele falou: poxa vida, eu já pago todas as despesas desse cara, e o cara está me pedindo mais dinheiro, pelo amor de Deus, não vou mandar não. Aí ele fala indignado para o seu amigo: você vê que coisa, olha aí. O amigo pega, lê, e ele fala assim: não está escrito isso aqui. Lógico que está aí, ó, papai, me mande dinheiro. Falou: não está escrito. Pô, você é cego, você não está vendo? Falou: não, está escrito aqui o seguinte: papai, me mande dinheiro. Quando ele falou isso, aquele homem, ele olhou, e ele perguntou: quanto tempo faz que você não fala com seu filho? Faz uns 2 meses. Qual é a situação dele hoje? A visão daquele homem acerca daquela questão mudou por completo. Porque a gente, como ser humano, hoje inclusive, por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual, hoje a gente não consegue enxergar além dos problemas, das dificuldades. Aliás, hoje em dia, como eu sempre digo aqui, todo mundo pensa o seguinte: é cada um por si e Deus por todos. Cada um cuida da sua vida. E Deus nos chamou para cuidar da nossa vida e também da vida dos outros, porque nós somos a bênção de Deus nessa terra. Enquanto houver crente nessa terra, Deus vai abençoar esta terra, Deus vai abençoar famílias por causa de você. Ele falou isso para Abraão, e nós somos descendentes de Abraão. Deus quer abençoar as famílias dessa terra através de mim e de você. Mas nós precisamos enxergar isso. Um outro fato que eu vi esses dias lendo um livro, tem uma história de um exército que, diz que é um fato, diz que é real. Um exército, um pequeno exército numa cidade, uma cidade num vale, eles cercaram toda a cidade pelo alto, dominaram, e o capitão ali do exército, ele manda um recado, um telegrama para o seu general. E o general responde, ele pergunta: cercamos a cidade, todo mundo subjugado, preso, o que a gente faz? Aí ele, no outro dia, recebe também um telegrama, e no telegrama estava escrito: não tenha misericórdia. Você já imagina o que aconteceu? Só que o cara do telégrafo, ele esqueceu de colocar uma vírgula, porque o general tinha falado para ele: não, vírgula, tenha misericórdia. A questão de visão espiritual, de visão de mundo, de visão de situações, nós como cristãos precisamos começar a entender algumas coisas relacionadas a isso. Nós precisamos despertar. E o interessante é que, se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários exemplos disso. Por exemplo, você vai encontrar, a gente sempre falou disso aqui no ano passado, você vai encontrar, por exemplo, o povo que saiu do Egito, o povo que estava indo para Israel. Você vai ver que eles saíram do Egito, o texto diz isso, felizes, batendo palma, glorificando, cheio de riquezas, indo para uma terra prometida por Deus, uma terra que manava leite e mel, e eles saíram livres, eles não eram mais escravos. Saíram glorificando, saíram adorando. Passou um dia, chegou no outro dia, o texto diz isso, eles olharam para o mar. Deus de propósito fez que eles caminhassem em direção ao mar, porque Deus às vezes permite situações dessa para a gente aprender, para a gente ter visão. E muitos dos crentes hoje perdem essa oportunidade que Deus dá. Quando você tem um problema, a pessoa já enxerga um problema maior do que tudo, já começa a baixar a guarda, já começa a chorar, já começa a se desesperar, e Deus está te dando uma chance de você crescer, de você enxergar além das circunstâncias. Foi o que aconteceu com aquele povo. O povo, eles olharam para o mar. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, segundo a Bíblia? Olharam para trás.
Lembraram do Egito, e alguns deles disseram para Moisés: Moisés, não tinha tanto túmulo lá, tanta tumba no Egito para enterrar, tinha que ser aqui. Foi para isso que você trouxe a gente? Foi para isso que você falou que Deus queria nos libertar? E aí eles olham de novo e vê o exército do Egito vindo. Aí eles ficaram revoltados, ficaram com medo, olharam as circunstâncias. Mas Moisés, que era um homem que tinha uma visão espiritual, ele olhou para Deus e falou: Deus falou para ele: o que você está olhando para mim? Vai lá, manda o povo marchar, você vai ver o que eu vou fazer. E Moisés confiou, foi lá e pegou e tocou no mar, e o mar se abriu. E quando o mar se abriu, o povo olha aquilo e fala: meu Deus! E caminham no meio em terra seca, parede de água de um lado, parede de água do outro lado, e eles caminham e caminham, glorificando a Deus. Chega no outro lado, Deus segurou o exército numa coluna de fogo. Quando eles atravessaram, Deus liberou o exército furioso, entrou no mar, e você sabe da história, o mar se fechou e todo o exército de Faraó morreu. Aí do outro lado todo mundo: glória a Deus, Deus é bom, Deus nos deu a vitória, aleluia. Até o outro dia, porque esse povo não tinha visão espiritual. No outro dia faltou água, eles começaram de novo a criticar. E eles caminhando no deserto, aí Moisés fala para eles irem verificar, 12 caras vão verificar a terra prometida. Aí os 12 espias chegam lá e começam a analisar, a olhar, e voltam com um relatório. Trazem até um cacho de uva, diz a Bíblia, tão grande que precisou de 2 para carregar. E eles chegam e falam, 10 fala, visão, olhando circunstância. Olha, a terra é boa, só que tem um problema, nós nunca vamos entrar lá, nunca. Pode tirar o cavalo da chuva. Tem um exército lá, os caras é tudo grande, os caras são poderosos, eles vão destruir a gente como se fosse gafanhoto. Não tem jeito da gente entrar lá. E a maioria daquele povo baixou a cabeça, aquela visão, né? Visão de cabresto que o diabo põe na vida de muita gente. Ele não consegue enxergar assim, ele só enxerga embaixo. Aí ele abaixa a cabeça, ó vida, ó dor, e se revolta contra Moisés e Arão. Aí Josué e Caleb entram na frente dos 10, 2. Quando eles olharam além das circunstâncias. Josué olha, Caleb olha e fala assim: espera um pouquinho, gente, apesar de ter um exército de cara grande, de cara poderoso, o nosso Deus é muito maior, e se Ele prometeu, nós vamos entrar lá. Mas o povo, que é povo com aquela visão, o povo olha e fala assim: vamos apedrejar Moisés, vamos acabar com essa raça e vamos voltar para o Egito. Aí Deus se manifesta. E a partir daquele dia, acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, eles perambularam 40 anos no deserto. Mas só os filhos abaixo de 20 anos é que entraram, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Vou repetir: quando Deus fala, Deus cumpre. E só Josué e Caleb tiveram o prazer de entrar naquela terra. Por quê? Porque eles enxergaram além das circunstâncias. Se você olhar para outra história bíblica, a história de Davi, ele foi mandado pelo pai para levar alimentos para os seus irmãos, que eram do exército de Israel, na época de Saul. Eles serviam o exército lá, e já havia alguns dias que Golias, ele estava de longe desafiando alguém. E toda vez que ele desafiava, ou todos os dias, durante alguns dias ele lançou esse desafio: é o seguinte, se tiver alguém aí que me enfrenta, se eu perder, o meu povo vai ser escravo de vocês, mas se eu ganhar, o povo de vocês vai ser escravo de mim. Imagina um exército olhando para um cara de 2,65 metros de altura, um cara forte, um cara treinado para a batalha. Todo mundo que chegava mais ou menos perto, olhava aquele cara daquele tamanho e falava: Deus me livre, a gente nunca vai conseguir, porque estava enxergando as circunstâncias. Aí chega Davi,
E Davi, quando ele vê aquele alvoroço, ele ouve aquilo. Davi, 1,65 de altura, ele ouve aquele alvoroço. O que está acontecendo? Não, o cara está desafiando, mas não tem ninguém que pode brigar com ele. A gente está aqui pensando, vai ser difícil. Ele fala: não, espera um pouquinho, eu vou enfrentá-lo. E Davi, em vez de olhar as circunstâncias, ele viu a oportunidade, porque tinha uma oportunidade. O rei falou assim: quem for lá e vencer, vou dar uma filha minha para casar, vou perdoar todos os impostos para o resto da vida da família desse cara, e ainda o cara vai ter aqui uma casa, vai morar bem aqui comigo. Davi falou: opa! E ele não foi pelas coisas que foram oferecidas. Davi ficou revoltado, porque o cara tirava um barato do Deus vivo e poderoso. Ele falou assim: eu vou te enfrentar, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele só precisava ter a sua habilidade. Qual era a habilidade dele, entre outras, de pastor de ovelha? Pegar a pedrinha, colocar numa funda, girar e jogar. A história diz que esses caras que lançavam pedra com funda, eles acertavam um fio de cabelo a uns 4, 5 metros de distância. Davi, quando olhou para Golias, aquela couraça, aquela espada enorme, só o equipamento de Golias pesava 90 quilos, com aquela coroa na cabeça, aquele negócio na sua cabeça, aquela proteção, aquele capacete que ele usava, só tinha um buraquinho no meio da testa. Pois Davi foi enfrentá-lo e jogou e lançou a pedrinha bateu bem naquele lugar, ele caiu atordoado. Davi foi lá, pegou a espada, cortou a cabeça dele, pegou a cabeça como prêmio e levou lá para Saul e disse assim: o Deus vivo me deu a vitória, vocês não precisam mais temer, porque Deus nos deu a vitória. Sabe por que aconteceu isso? Porque Davi olhou as lindas circunstâncias. Se você olhar para Jesus, quando Jesus estava com aquela multidão no deserto, duas questões interessantes. O povo estava com fome, eles olham para o povo, olham para Jesus e falam assim: Jesus, vamos mandar os caras embora, eles vão morrer de fome, eles vão morrer de fome. Jesus falou: não vamos alimentá-los. Como, Jesus? Um deles disse: nem que a gente tivesse aqui muita grana, não tem nem onde comprar pão aqui. Jesus falou: não, mas deve ter alguma coisa aí. Aí acharam um rapazinho com 5 pães e 2 peixes, e o texto diz que trouxeram para Jesus. Jesus abençoou, porque Jesus enxergava além das circunstâncias. Ele viu aquela multidão sendo alimentada, e ele abençoou e disse para os seus discípulos assim, didaticamente, né? É gostoso isso. Vai dar para o povo agora. Imagina, né, irmãos? Você pega um pedaço de pão, um pedaço de peixe, e agora? Mas aconteceu aquele milagre. Eles partiram o pão, dava para um, o pão voltava o mesmo tamanho. Eles partiram o pão, dava para outro, o mesmo tamanho. Nossa, que coisa é essa? Partia, eles começaram a ver o que ninguém via naquela época: milagres. E nós servimos um Deus de milagres. O texto diz que mais de 20 mil pessoas, 5 mil homens com suas mulheres, querendo dar umas 20 mil, foram alimentados e ainda sobrou. Por quê? Porque Deus, quando faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus só precisa de gente que tenha essa visão, que enxergue isso. Os discípulos viram uma multidão faminta e falaram: vamos mandar embora. Jesus viu uma grande oportunidade de realizar um grande milagre em nome do seu Pai, no nome do nosso Deus ser glorificado. E Deus foi glorificado por todas aquelas pessoas que receberam alimento. Deus está sendo glorificado hoje por causa dessas pessoas que estão recebendo cestas básicas. Elas podem até não gostar de Jesus, mas elas reconhecem aquela igreja que fala de Jesus, tem um coração grande e está abençoando a gente. Tem gente recebendo há meses, porque está numa dificuldade há meses. As irmãs falam com essas pessoas, e essas pessoas precisam, e a igreja está ajudando. Ou seja, o nome do nosso Deus está sendo glorificado, porque a gente está enxergando além. Você já pensou se a gente olhasse como todo mundo? Nossa, e agora? Crise, meu Deus, vamos fechar tudo, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai viver isso? Como é que nós vamos fazer? Meu Deus, e agora? Ó vida, ó dor. Não, a gente começou a enxergar além.
Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, que veio a pandemia. O que a gente vai fazer? Vamos nos unir, vamos para frente, vamos abençoar. E as pessoas começaram a vir, o número de pessoas que assistem começou a aumentar, as pessoas começaram a reconhecer que tem um Deus vivo aqui nesse lugar que abençoa vidas, porque a gente está indo além. E é isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, porque Deus já te deu essa visão espiritual, você só precisa desenvolvê-la. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos aí no livro de 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. É um texto muito conhecido, só quero citá-lo para nos ajudar a entender melhor aqui. E Deus continua aqui, tá, gente? Isso aqui não é velório não, isso aqui é culto. Aleluia. Deus é bom. 2 Reis, capítulo 6, desculpe. Essa história aqui, tinha um exército que estava perseguindo o povo de Deus, e Eliseu, que era o profeta da época, ele estava cantando a bola antes das coisas acontecerem. Deus revelava para ele, ele revelava para o rei, e o rei da época dava um jeito, e os outros exércitos que queriam dominar o povo de Deus, eles eram frustrados nisso. Aí um dia, esse rei, ele chega para os seus magos, os seus conhecedores, pergunta assim: escuta, o que está acontecendo? Porque quando a gente pensa em fazer alguma coisa, os caras já sabem e tomam outra atitude. Aí eles falaram: isso aí é Eliseu. Eliseu é um profeta que tem lá no meio daquele povo. Esse cara tem um dom de Deus. Deus fala com ele, fala através dele. Falou: pois vamos prender esse cara então. Aí falaram: ó, ele está num determinado lugar, vamos lá. Acompanhe aí 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. O texto diz assim: ordenou o rei: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então esse jovem, ele exclamou: ah, meu senhor, falando para Eliseu, o que faremos? 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Pausa aí agora. Imagina a cena, olha aqui para mim, imagina a cena. Imagina a cena. O moço sai da tenda, aí ele vê um exército. Ah, meu Deus! Vou usar uma expressão nordestina aqui: lascou tudo. Estamos lascados. E ele fica preocupado, ele fica com medo. E agora, o que vai acontecer? Porque ele estava olhando as circunstâncias. Aí Eliseu, tranquilamente, Eliseu era um homem de Deus, era um homem que se relacionava com Deus, tinha intimidade com Deus, orava, profeta da época. Aí você fala assim: isso aconteceu porque era Eliseu. Eliseu sai da tenda, e o seu moço está morrendo de medo. Olha a expressão dele: ah, meu senhor, o que faremos? Aí Eliseu responde assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí eu imagino que aquele moço entrou em parafuso, né? Olhou para o Eliseu e falou assim, ele não falou, mas ele deve ter pensado, né? Está meio doido. Aonde ele está enxergando que são mais numerosos do que estão aqui? Você não está enxergando? Versículo 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aí. Por que Eliseu viu o que ninguém viu? Ah, porque era Eliseu, profeta. Esse cara era bom demais.
Irmã, a Bíblia diz que Eliseu, aliás, tem até uma citação de Elias, que Eliseu foi moço de Elias e sucedeu Elias. E Elias também foi um homem que tinha um relacionamento com Deus profundo. Na verdade, Eliseu teve um bom professor. E talvez muita gente diga assim: mas Eliseu era profeta, o cara recebeu porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele, o que estava sobre o Espírito que estava sobre Elias, veio porção dobrada sobre Eliseu. Sim, veio, e ele realizou grandes feitos. Mas a questão é que Eliseu confiava, acreditava e enxergava além. Porque, meu irmão, se você pudesse ver agora na dimensão espiritual, é que a gente não pode, a gente não tem essa capacidade ainda. Mas se eu e você pudéssemos olhar na dimensão espiritual, nós íamos enxergar demônios aqui rodeando essa igreja, tentando de alguma forma intervir na minha e na tua vida, destruir a minha e a tua vida. Eu entendo que agora o nosso Deus está conosco aqui na pessoa de Cristo Jesus, e as bênçãos dele, o amor dele, a misericórdia dele está sendo direcionada para as nossas vidas, e os demônios estão querendo barrar, mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, brigando, lutando e nos dando a vitória, porque Deus já nos deu a vitória. Se nós pudéssemos ver isso, que foi o que Eliseu viu. Eliseu sai, na visão humana tem um exército, só que na visão espiritual tem um outro exército muito maior. Então Eliseu fala para o seu moço: olha, não tenha medo. Como assim não tenho medo? Porque maiores, numerosos são aqueles que estão conosco do que estes. E é interessante que em 1 João capítulo 4, a Bíblia diz assim, João escreveu: maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Vou repetir: maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Se você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, Jesus habita na tua vida, e Ele tem todo o poder do universo nas suas mãos. Ou seja, maior é esse que está em nós do que aqueles que estão no mundo. A questão aqui é se eu creio nisso. Essa é a questão de hoje. Essa é a questão do século 21. E os crentes hoje, quando eles vão para a igreja, eles só enxergam a benção. Eu quero a benção, eu quero a riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu já perguntei, o que o pastor Walter perguntou numa das noites, eu já perguntei várias vezes aqui em ministrações do passado: para que você quer dinheiro? Para que você quer ficar rico? Eu quero ficar rico, quero dinheiro porque eu quero comprar uma outra casa, ou quero comprar uma casa própria. Tá bom, e depois? Depois eu quero comprar uma outra casa para receber uns alugueizinhos. E depois? Depois eu quero comprar uma casa na praia, né? Um apartamento. E depois? Depois eu quero comprar um carro zero para mim. E depois? Depois eu quero comprar um carro zero para minha esposa ou para o meu marido. E depois? Depois eu quero comprar uma casa no campo. E depois? Depois eu quero viajar o mundo, conhecer o mundo. E depois? A pessoa nunca transborda. Ela sempre quer para ela. E é por isso que muitos crentes hoje vivem nessa vida mirrada, nessa falta de dinheiro. Meus irmãos, o diabo está enganando a igreja faz tempo, está roubando bênçãos das pessoas, porque ela simplesmente não tem essa visão espiritual. As pessoas estão na igreja bicando, falando mal uma das outras, fuxicando, em vez de se unir e ir para frente. Por quê? Porque a visão que Deus nos deu é de crescimento, é de reino dos céus, e o reino dos céus, ela não é comida, ou o reino dos céus não é comida nem bebida, mas a palavra que sai da boca de Deus alimenta as nossas vidas, fortalece as nossas vidas, capacita as nossas vidas. Mas a gente precisa enxergar isso. E infelizmente hoje as pessoas não enxergam. A visão hoje é cabresto. O diabo colocou um cabresto e cega as pessoas, elas não conseguem olhar para o alto. E o apóstolo Paulo, a gente estudou aqui semana passada sobre essa questão. E Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Filipenses, acompanha aqui no telão, capítulo 3, no versículo 12, ele disse assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo escreveu ainda assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Filipenses? Gente, olha para Jesus. Hebreus 12, o escritor diz assim: também nós, que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, fitemos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. A gente tem que parar de enxergar as circunstâncias. Tem uma pandemia? Sim, tem uma pandemia, e eu falei de manhã, repito para vocês da noite aqui, a pandemia existe, mas se você usar álcool gel, se você usar máscara, se você lavar sempre as suas mãos, dificilmente esse vírus vai pegar você. E se vier sobre a tua vida, a maioria aqui dos irmãos, ou alguns irmãos, na maioria que se contaminou, foram curados, porque Deus é bom. Eu falei aqui de manhã, tem 400 e poucos mil mortos no Brasil. É uma pena, é triste, sim, mas a televisão não fala que tem 13 milhões e 500 mil que foram curados deste mal. Ou seja, tem mais gente curada do que morrendo, mas eles batem na morte, porque isso traz medo, isso cega as pessoas, isso limita a ação das pessoas. Mas creia, meu irmão, que mesmo na pandemia, mesmo na dificuldade, eu e você temos um Deus vivo que está conosco todo o tempo. Eu fico imaginando Jesus carregando a cruz, chegando no lugar onde deveria, foi crucificado, foi levantado, sofrendo. Jesus quis até desistir, mas o texto diz que Jesus, na sua oração, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus não falou nada, e ele foi preso, foi chicoteado, cuspido, desprezado. E Jesus, quando estava na cruz, antes de entregar o seu espírito, furado, machucado, debilitado, eu imagino que Jesus, naquela visão espiritual, olhou assim, ó, 2021, 2 de maio, 7h33 da noite, Avenida Itaberaba 4330, tem um povo lá que entendeu o que eu estou fazendo, entregou a sua vida e está salvo, e os seus pecados foram perdoados. Para você que está em casa também, tá? Eu vejo Jesus com essa visão espiritual, enxergando sempre lá na frente. E Deus quer que nós tenhamos, ou que nós venhamos a desenvolver essa visão espiritual. Meu irmão, isso é tão sério, essa coisa de cegueira, eu estou encerrando aqui já, é tão séria, que o apóstolo Pedro, quando ele saiu para pregar o evangelho, na cabeça de Pedro, na sua visão que ele tinha, ele só devia pregar para judeus, só para judeus. A máxima que ele tinha no coração é essa: eu vou pregar para judeus. Judeus precisam conhecer Jesus. E ele foi, vários lugares, várias vilas, eles iam pregando, falando de Jesus. Aí tem um texto de Atos capítulo 10, que Pedro chegou numa cidade por volta do meio-dia, ele estava esperando o almoço, aí ele sobe numa parte de cima de uma casa, senta na varanda, dá aquela relaxada, fecha os olhos, e aí o texto diz que ele teve uma visão, e essa visão espiritual, ele viu um lençol vindo dos céus, com vários animais impuros. Aí vem uma voz que fala para ele assim: Pedro, mata e come. E ele fala assim: eu não, que isso? Eu não vou comer animal impuro. Os judeus, eles não tinham o hábito de comer qualquer tipo de animal, inclusive os considerados impuros. Aí a mesma voz fala para ele assim: escuta, aquilo que Deus fez é bom, e se Deus purificou, quem é você para achar algo de diferente? E aí Pedro desperta, e ele fica pensando: o que será que é isso? O que será que está acontecendo? O texto diz que imediatamente bateram na porta.
Aí tinha 2 servos de um homem chamado Cornélio. Cornélio era de uma outra cidade. Era um cara que tinha um coração, ele não era cristão ainda, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha um coração bom. Ele orava pela sua família, ele orava pela sua empresa, pelos seus funcionários, ele orava pelos seus vizinhos. Era um cara que tinha um coração bom. Se você ler o texto de Atos 10, você vai ver que ele ajudava bastante gente financeiramente, ajudava com comida. Era um cara assim, maravilhoso. E um dia esse cara também teve uma visão. Escuta, você precisa conhecer Jesus, precisa completar a tua vida. Aí ele fala assim, manda alguém atrás de Pedro, ele está em tal lugar, em tal cidade. Esses 2 homens foram falar, olha, o nosso patrão, Cornélio, ele quer te ver, ele quer conhecer mais disso que você prega. E aí Pedro, ele fala assim, imediatamente eu fui lá, e quando eu cheguei lá, eu vi um monte de gente, e vi esse homem que tinha um coração abençoador. E aí eu perguntei para ele, escuta, o que você quer? Ele disse assim, eu quero conhecer desse que você fala, desse Jesus, eu quero ter essa vida. Aí a visão de Pedro abre assim, ó, e ele fala assim, agora eu entendi. Quem sou eu para considerar gentio imundo? Porque eles consideravam os gentios imundo. Gentio é todo aquele que não é judeu. Eles consideravam os gentios imundos. Aí Pedro, naquela visão que ele teve, ele lembra, ele fala assim, quem sou eu para considerar os outros impuros? O que vocês querem saber de Jesus? Pois Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele não pecou, ele morreu, ele deu a sua vida pela humanidade, ele derramou seu sangue imaculado para perdoar pecados. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Ao 3º dia ele ressuscitou, e ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. O texto diz que aquele homem e toda a sua família e todos que estavam lá falaram, eu quero esse Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pedro precisou ter uma visão para pensar diferente. E o pior não foi isso, irmãos. O pior é que, se você continuar lendo a história, Pedro, quando volta para falar com os outros apóstolos, ele tem que se justificar. Ele tem que se justificar. Aconteceu um negócio assim, a gente pregou para um monte de gentio e todo mundo reconheceu Jesus como Senhor Salvador. O quê? Porque eles eram cegos. A tal da religião estava começando a deixar eles cegos. Aí Pedro se explica e fala assim, não, Deus me deu uma visão. Deus mostrou que Ele ama todos, que Ele quer salvar todos, que Ele quer abençoar todos. Aí aqueles homens só ajoelharam, oraram, e Deus naquele momento mudou a história do Evangelho, e o Evangelho começou a ir para todas as partes do mundo, e chegou no Brasil há 110 anos atrás, e chegou até a minha vida e a tua. Que teve gente que teve essa visão. Deus falou para eu ir pregar aonde não tem crente. O que eu vou fazer? Eu vou. Para encerrar aqui, aquela história do vendedor de sapatos. Uma empresa, já contei essa história algumas vezes, mas uma empresa mandou um dos seus funcionários para a África vender sapatos, chinelos, sandálias, sapatos. E quando esse vendedor chegou, desceu no aeroporto, ele estava se dirigindo para o hotel, ele olhou e viu que todo mundo estava descalço. A maioria das pessoas estavam descalços, com o sapato tudo arrebentado. E ele pensou assim, eu nunca vou vender sapato aqui. Aqui ninguém usa sapato. Quem usa está tudo arrebentado, todo mundo pobre, miserável. Não vou vender nunca sapato aqui. Ele vai para o hotel, se registra, liga para o seu patrão e fala assim, patrão, aqui eu nunca vou vender sapato. Aqui ninguém usa sapato. Aqui tem um monte de gente pobre, miserável. O patrão de visão falou, pois então você pega o próximo avião e volte. E quando ele voltou, o patrão mandou um outro vendedor. Quando esse vendedor chegou lá, que ele desceu no aeroporto, que ele viu muita gente sem sapato, sem calçado, sem chinelo, sapato furado, ele falou assim, graças a Deus, aqui eu vou arrebentar a boca do balão, vou vender muito. Porque quem tem visão acredita. E esses homens do passado, eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para Jesus, autor e consumador de sua fé.
Eles enxergaram além das circunstâncias. Eles enfrentaram reis, exércitos, e Deus sempre foi dando a vitória, porque o Deus dos exércitos está do nosso lado, sempre nos dando a vitória. Não sei como é que está a tua visão espiritual hoje, mas se Deus permitiu que a gente estudasse isso, é porque Ele quer te capacitar para você enxergar além daquilo que você está enxergando. Ele quer levar você a ver coisas que você até agora não viu, mas estão aí do teu lado. Bênçãos, provisão, amor, paz, saúde, cura, restauração. Deus quer te mostrar isso. E se você quiser isso, nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Você quer isso para a tua vida? Entendeu o que foi falado hoje? Levante sua mão direita aos céus, então, assim. Feche os teus olhos. Você que está em casa também, se você quiser, faça isso. Repita assim comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, até hoje eu vivi enganado. Eu só enxergava o trivial, aquilo que está diante dos meus olhos. Mas eu não quero mais isso. Eu quero ir além. Eu quero enxergar além das circunstâncias. Para isso, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Eu peço perdão por estar sempre olhando para as circunstâncias. O Senhor é o meu Deus, vivo, poderoso, tem todo o poder em suas mãos, pode fazer qualquer coisa. Eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, Senhor Deus, eu declaro que a partir de hoje a minha vida será diferente. Eu te peço, em nome de Jesus, abre os meus olhos, permita que eu possa enxergar além das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das enfermidades, apesar das lutas. Eu vou, pela fé, enxergar além das circunstâncias. Quero aproveitar as oportunidades que o Senhor tem me dado e vai me dar para crescer, para ser uma bênção. Em nome de Jesus, será assim a partir de hoje, na minha vida, para a tua glória. Amém. De olhos fechados ainda, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, baseado nessa declaração de fé, eu quero, ó Deus, abençoar o teu povo, abençoar os teus servos. Deus, em nome de Jesus, capacita-os, fortalece-os, Pai. Que o Senhor traga nesta noite essa visão espiritual, que eles possam enxergar além das dificuldades, das lutas, possam enxergar o Senhor por trás, grande como és, dando a vitória, proporcionando bênçãos, trazendo curas, libertação, restauração. Pai, que seja assim na vida do povo desta igreja, em nome de Jesus. Senhor, a minha oração tem sido: abre a mente deste povo, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais deles, em nome de Jesus, e para a tua glória. Amém. Amém. Vou falar um negócio para vocês. Eu falei algo sobre isso quarta-feira passada no átrio. E eu disse para aqueles homens, 20 que estão lá se recuperando. E o pior é que dos 20, tem acho que uns 12 que são ex-crentes. Tem um lá que já está pela segunda e o outro está chegando a terceira vez. E um deles que estava lá tocando violão, cantando música, eu falei para o pastor Bob: como é que pode um cara que conheceu Jesus estar vivendo isso? Pode, acontece. Por quê? Porque eles estavam olhando sempre para os problemas, para as dificuldades. E eu disse para eles naquela noite de quarta, eu falei: eu senti no meu coração de trazer essa ministração para vocês. Vocês precisam olhar agora para Deus. Vocês precisam parar de olhar para as circunstâncias. Deus quer capacitar vocês para sair dessa praga de droga, de bebida. Deus quer libertar vocês. Só que vocês precisam enxergar Deus agindo lá na frente na tua vida.
Terminou a ministração, o culto, antes de jantar, um deles me chamou num canto e disse: pastor, eu posso falar com o senhor? Ele falou: pode, o senhor estava falando. Eu falei muitas coisas, claro, mas ele disse: o senhor estava falando, no meu coração veio uma visão assim, poxa vida, minha esposa várias vezes falou para mim assim: vai contar uma história para os teus filhos, lê lá uma historinha para eles. Eu falei: não, quero saber de ler história, tomar banho. Com lágrimas nos olhos ele disse assim: pastor, eu me arrependo, porque eu quase perdi os meus filhos, quase perdi minha esposa, porque eu só enxergava circunstâncias, e quando essas circunstâncias apareciam eu desanimava e entrava nas drogas e bebida. Aí eu disse para ele: mas você é novo, você tem a oportunidade ainda de sair dessa, sair como um vencedor, de recuperar, de restaurar a sua vida, de recuperar a confiança dos seus filhos. Começa a enxergar agora os teus filhos sendo abençoados, os teus filhos sendo restaurados. Começa a enxergar agora a tua vida restaurada, você trabalhando. Ele disse: amém, pastor, e tomara que ele faça isso. É a mesma coisa eu falo para você hoje. Não olha para o passado, porque o povo do céu do Egito olhou para o passado. Olhe para frente, porque Cristo nosso Senhor está lá. Nós temos que olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, para de falar que o teu filho é isso, que a tua filha é aquilo. Para de falar que ele está nas drogas, está aquilo. Mas ele está. Para de falar isso. Começa a declarar. Pela fé: Deus, eu profetizo salvação na minha família. Deus, eu profetizo salvação no meu filho, na minha filha. Eu profetizo restauração. Começa a orar, começa a declarar. E eu citei aqui de manhã, lembrei agora e cito novamente essa história. Uma irmã de uma igreja em Osasco, onde a gente servia a Deus, ela ia para o culto, o marido dela proibia ela de ir para a igreja, proibia. Mas ela ia para a igreja, às vezes até, ou na maioria das vezes, escondida. E o marido dela uma vez soube que ela ia para a igreja e disse para ele: se eu pegar você na igreja de novo, eu vou te matar. Mas ela ia para a igreja, ela chegava na igreja, ela sentava e orava assim, olhando para o banco do lado vazio: meu marido um dia vai estar sentado aqui servindo o mesmo Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. Orou anos por isso. Um belo dia, esse cara meio endemoniado, bêbado, foi atrás dela, quando ela estava saindo da igreja, e chegando no meio do caminho, ele encontrou, ele deu um tiro nela, pegou na perna, levou para o hospital, ela foi socorrida, mas ela voltou para a igreja na outra semana, com a perna ferida, e sentou e disse assim: Deus, eu creio que o Senhor ainda vai salvar a vida do meu marido, pois depois de uns meses, aquele homem foi salvo, liberto, e estava na igreja sentado do lado dela, porque ela enxergava além das circunstâncias. E nós precisamos ser assim. Os problemas estão aí, sim, vamos ver além. Deus quer te capacitar a viver isso. Amém, irmãos?